Salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, e dessa vez trazendo a parte 2 do mano que consegue roubar o poder dos outros. Isso mesmo, Yetian, ladrão safado. Então já deixa o like, se inscreve no canal se você quiser que eu traga continuação. É isso, fiquem com o vídeo. Essa história começa com um monstro demoníaco gigantesco, com várias pessoas paralisadas de medo, então nos é mostrado o Prota, que convenientemente está caminhando na mesma direção do monstro, mas que também está paralisado de medo. Nisso ele acaba sentindo energia passando por seu corpo, e essa energia acaba causando uma baita dor. Acordando assustado, ele percebe que talvez isso pudesse ser seu despertar, e ele se questiona sobre o que ele estava vendo agora, talvez seriam alucinações causadas pelo despertar. Então nos é revelado que 100 anos atrás, diversos portais se abriram na Terra, e bestas dimensionais começaram a invadir a Terra e aniquilar a humanidade. Porém, a energia dimensional também acabou criando talentos na humanidade, surgindo assim um pequeno número de humanos que despertaram talentos. Enquanto refletia, sua irmã bate na porta e pergunta se ele já terminou de despertar seu talento. Pegando uma pedra, ele observa que seu talento é de tier baixíssimo, e pensa que com um talento desses, ele estará ferrado pelo resto da vida, e se não puder se tornar um artista marcial, como vai conseguir proteger sua irmã futuramente? Então ela entra no quarto e pergunta como foi a avaliação de talentos dele. Ele responde dizendo que foi excelente. Feliz, ela pergunta se ele está falando sério, e ele diz para ela não se preocupar, pois seu irmão definitivamente irá se tornar um artista marcial bem poderoso. Ele simplesmente diz isso enquanto faz essa cara nada amigável, mas tudo bem, né? Comemorando, ela fala que seu irmão é o melhor, e o chama dizendo que fez seu prato preferido para comemorar seu despertar. Enquanto ela saía, ele percebe uma janela de status. Surpreso, ele percebe que consegue ver todos os status de sua irmã. Porém, vendo que ele parou do nada, ela o pergunta o que ele está esperando. Ele, curioso com tudo aquilo, acaba vendo que consegue ver sua própria janela de status. Mas ela o puxa e fala para irem, pois a comida iria esfriar. Enquanto ela segurava na mão dele, novamente a janela aparece. Dessa vez ela mostra que os talentos de cultivação e sua habilidade de gelo são copiáveis. Então o sistema pergunta se ele gostaria de copiar o talento dela. Sem acreditar que consegue copiar o talento das outras pessoas, ele percebe que talvez sua situação não seja realmente um caso perdido. Já na cozinha, ela diz que fez seu prato favorito com carne de porco assada, mas ele acaba que por não comer muito, por estar pensativo e refletindo, pensa sobre o fato de copiar talentos ser uma habilidade milagrosa. Porém, ele não planeja testar na sua irmã. E diz que o talento base dela é melhor que o dele. Bem, eu não acho isso não, mas tudo bem. O talento de gelo dela é extremamente raro. Depois que ela despertar, será definitivamente capaz de dominar seus oponentes. Comendo, ela fala com seus pais e diz que se eles estiverem vendo isso, eles podem descansar em paz. Já um tempo depois na rua, ele está decidido a testar suas habilidades, e ativando sua habilidade de ver o talento das pessoas em um raio de 3 metros, ele pensa que isso é meio pequeno. Refletindo, ele fala sobre todos esses talentos serem ruins e decide que tem que copiar um talento de tier médio pelo menos. Ele pensa que deve conseguir ir em uma academia agora que despertou seu talento, mesmo que seja um tier baixo. Porém, ele se questiona se talvez copiar o talento de outras pessoas possa fazer seu talento mudar. Tendo uma ideia, ele decide ir para a quinta base da Academia Linhai. Chegando lá, ele nota que deve haver bastante pessoas com talentos médios lá, e diz que com o talento que ele despertou, será mais forte que todos eles no futuro. 10 dias depois, na base Linhai, estádio marcial número 3, alguém está dizendo que para se tornar um guerreiro, primeiro precisam se tornar aprendizes. E para ser aprendiz, precisam dominar o treinamento físico. Nisso o professor diz que todos vão aprender treinamento físico com ele. Ele irá considerar sucesso se conseguirem condensar um ciclone em frente a seus peitos. Algumas pessoas começam a desmaiar durante o treino. O professor os manda ignorar essas pessoas, pois só irão se tornar guerreiros quando formarem um ciclone. O prota cansado pensa que não consegue condensar nada porque seu talento é baixo demais. O professor os manda parar, pois já foi suficiente por hoje, e diz que eles são os piores estudantes que ele já ensinou. E fala sobre terem o Shendong como exemplo e trabalharem duro para não serem inúteis. Após isso, o Prota está caminhando com Zhang Bao, então ele pergunta quem é esse Shendong. Explicando, ele diz que ele se tornou um guerreiro depois de 15 dias e agora é discípulo do reitor e recebe treinamento pessoal. Então o Prota comenta que o nível dele deve ser bem alto. O Zhang Bao mostra um autógrafo e rindo ele se pergunta sobre quando ele for tão forte quanto o reitor, quantos meses de aluguel esse autógrafo deve valer. Vendo uma multidão, eles notam que o Shendong está ali. Então todos correm para pedir um autógrafo. Surpreso, o Prota se pergunta se aquele é Shendong. Então ele cumprimenta todos ali e agradece pelos seus apoios. Observando sua janela de status, ele nota que seu talento é de tier médio, então decide ir lá dar um olá. O Shendong explica que está ali a pedido dos professores para os encorajar e pede para esquecerem sobre os autógrafos, e o Prota propõe um aperto de mão. Concordando, ele cumprimenta todos e os deseja uma boa sorte. Chegando à vez do Prota, ele observa a mão do Shendong com um olhar nada suspeito. Nisso, o Shendong deseja boa sorte e o Prota agradece. Enquanto ele ia embora, o Prota pensa que conseguiu.
Agora, em um lugar chuvoso, a janela de status diz que o talento de tier médio foi copiado com sucesso e pergunta se gostaria de fundir. Curioso, o prota pensa sobre se fundir ser uma boa ideia ou não. Pensando naquele momento em que tomou uma descarga de energia, ele se questiona o que significa, porém tanto faz e decide se fundir. Sentindo uma dor enorme, ele grita e se pergunta por que isso está acontecendo e pensa que isso é muito doloroso. Um tempo depois, ele já se recuperou. Agora, com o talento de tier médio, ele diz que essa dor valeu a pena. Olhando sua janela de status, ele vê que o tempo de recarga de sua habilidade de copiar talentos é de 30 dias. Percebendo que pode copiar talentos após 30 dias, ele nota o quão assustador é esse talento. Agora, decidido que deveria tentar o treinamento físico que o professor ensinou, ele começa a fazer um ciclone em seu peito. De surpresa, ele percebe o quão fácil se tornou o treinamento físico com o talento de tier médio. Saindo do lugar que ele estava, ele reflete que como um guerreiro de elite, ele vai se tornar o melhor guerreiro. Eu não sei porque essa cena me lembra o Pain. Um mês depois, no meio da lua, o lobisomem Pidão passa voando enquanto o prota caminhava. Ele pensa que apesar de ter se tornado um aprendiz, ele ainda possui um longo caminho até se tornar um guerreiro. Pensando que o fato do Shengdong treinar com o reitor, ele vai evoluir mais rápido que ele. Até que o lobisomem ataca o figurante que estava com a criança e o prota se assusta sentindo a presença daquele monstro. Ao verem o monstro, várias pessoas correm e gritam que ele matou alguém. O prota, paralisado, se pergunta então se aquilo é mesmo um monstro. Enquanto o lobo salta para atacar a menina, o prota salva e pensa que ele é rápido demais e que não vai conseguir escapar. Até que alguém chega e ataca o lobo, porém ele consegue desviar. O homem pede perdão por ter chegado tarde e o prota pergunta quem ele é. Se apresentando, ele diz se chamar Capitão Galliwolf e afirma que vai cuidar do lobo Lua de Prata. O prota então concorda e o capitão parte para cima do lobo. Enquanto trocam golpes, o prota pede para a criança não olhar. O homem, pensativo, nota que o lobo é bem forte e o lança para longe. Ele diz que, como esperado de um lobo Lua de Prata, não se pode subestimar sua velocidade. Os aliados do capitão chegam e, quando pensam que vão capturar o lobo, ele consegue escapar e parte para cima do capitão. Preparado, o capitão o acerta com um golpe certeiro. Enquanto todos se perguntam se ele morreu, o lobo solta um rugido, ativando seu modo sanguinário. Com a pressão, todos são lançados para trás. Percebendo que o lobo está fugindo, o capitão os manda não se preocuparem, pois aquela coisa não vai a lugar nenhum. Então, no topo de um prédio, um arqueiro diz que estava esperando o lobo. Ela atira uma flecha certeira e o capitão, debochando, diz que o lobo era fraco demais para enfrentá-los. Enquanto eles conversam e comemoram, o prota que os observa pensa sobre estar conseguindo ver os talentos daquele monstro. Se questionando sobre isso, eles notam que o monstro ainda está vivo. O capitão grita para que todos tenham cuidado, e ao ver que a criatura realmente sobreviveu, manda que se afastem. Então o monstro volta a rugir. Surpresos com tamanha tenacidade, os soldados perguntam ao capitão o que devem fazer. Ele responde para que não se preocupem, pois o monstro está fraco agora. Falando com o prota, ele diz que aquela área não é segura e que ele deve sair de lá imediatamente. No entanto, o prota, já com uma cara de maníaco, pensa que essa é uma oportunidade perfeita. E assim parte para cima do monstro, dando um baita soco na cara da criatura. E assim o sistema diz que o talento foi copiado com sucesso. Caindo nas costas do monstro, o prota começa a espancá-lo, até que o capitão o interrompe dizendo que a criatura já está morta. Em seguida, chama seus aliados para começar a limpar a bagunça deixada pelo lobo Lua de Prata. Falando com o protagonista, o capitão diz que mal pode esperar para vê-lo como parte do esquadrão Galliwolf, e que ele deve procurá-lo caso se torne um guerreiro marcial. Então o prota aceita. Algum tempo depois, enquanto lava o rosto, ele pensa que Eiyu provavelmente ficaria preocupada se visse ele daquele jeito. Ao chegar em casa, percebe que ela já está dormindo. Cobrindo ela com uma coberta, ele pensa sobre como aquele foi o primeiro dia em que viu um monstro com os próprios olhos. E que isso, com certeza, foi 100 vezes mais assustador que os monstros das histórias. Determinado, ele diz para si mesmo que, para proteger sua irmã, precisa se tornar um guerreiro marcial o mais rápido possível. Em seu quarto, ele se questiona sobre a possibilidade de conseguir fundir talento de monstros ao corpo humano. Ele pensa que isso pode ser ainda mais doloroso que as fusões anteriores, e que existe uma real possibilidade de morrer durante o processo. Mesmo assim, ele sabe que precisa ficar mais forte para proteger as pessoas importantes para ele. Iniciando a transferência de talentos, ele sente uma dor intensa, como se seus ossos estivessem se rompendo, pedaço por pedaço. Suas pernas se contorcem enquanto ele grita de dor, pensando que talvez a cópia de talentos tenha falhado, porém percebendo que não falhou, ele acaba desmaiando. No outro dia, ele acorda assustado, se perguntando o que aconteceu, e se surpreende ao sentir que suas pernas e seu corpo estão muito mais leves se comparado a antes. Ao olhar a janela de status, nota que a cópia de talentos foi um sucesso e que agora possui o talento de velocidade nível iniciante. Agora em outro lugar, na floresta da Quinta Academia, o prota que está correndo usando sua nova habilidade. Muito surpreso, ele comenta consigo mesmo que a velocidade do lobo Lua de Prata é incrível. Sentando-se em uma pedra para meditar, pensativo nota que por mais que sua velocidade seja comparada a de um guerreiro agora, no geral,
Suas habilidades ainda estão longe de serem fortes, e seria bom se pudesse acelerar sua cultivação. Então Zhang Bao aparece por lá e diz que agora entende por que não o encontrava na academia, já que ele estava secretamente treinando duro ali. Surpreso, comenta que o Prota agora está duro como uma pedra, e pergunta se ele já se tornou um aprendiz. O Prota responde que sim. Zhang Bao, curioso, pergunta se ele quer melhorar seus poderes mais rápido. O Prota se espanta e pergunta como ele sabe disso. Zhang Bao então pergunta se ele já bebeu o sangue de uma besta feroz, e comenta que melhorou mais rápido porque bebeu um pouco. O Prota se surpreende pensando se o sangue de uma besta feroz pode mesmo fazer isso, e fica bem para baixo ao lembrar que perdeu todo o sangue do lobo de prata. Zhang Bao então diz que sabe uma forma de conseguir sangue de besta feroz. O Prota, interessado, pergunta sobre, e ele explica que as autoridades da base Cia Fronte abriram uma área selvagem fora da cidade para a Quinta Academia realizar testes, e o prêmio desse teste é o sangue de besta feroz. O Prota pergunta sobre o nível dessa área selvagem, e Zhang Bao responde que é baixo, pois as bestas ferozes foram erradicadas e só sobrou um descendente, uma besta selvagem. O Prota diz que não é nada mal e que vale a pena tentar. Zhang Bao concorda e pede para que ele se junte à sua equipe para derrotarem a besta juntos, mas o Prota, refletindo, diz que iria se juntar a ele na próxima. Enquanto seu amigo o acompanha, bem para baixo após receber um não do Prota, diz que pensava que eram próximos e que não sabia que ele era tão cruel. Caminhando, o Prota reflete sobre como é fácil se destacar em uma equipe, e que se seu talento for exposto, seria um desastre. Então decide que é melhor ficar sozinho. Um mês depois, na base da Quinta Academia, um professor encara o Prota com desconfiança e pergunta por que ele veio se inscrever, se nem ao menos recebeu um convite para o exame, e o questiona se talvez alguém tenha vazado a informação. O Prota responde que já se tornou um aprendiz marcial, e isso já o qualifica para a inscrição. O professor, intrigado, diz que gostaria que pirralhos como ele vivessem mais tempo, entregando um papel ao Prota, dizendo que parece que tudo o que eles querem é morrer. Explica que aquele é o termo de responsabilidade por sua vida. Se quiser fazer o exame, precisará assiná-lo. O Prota pega o papel e responde que entende. O professor então diz que se ele estiver com medo, é melhor dar o fora dali e não desperdiçar o tempo dos outros. A cena muda, e agora o Prota caminha pela base com um leve sorriso no rosto. E sim, ele assinou o papel. O professor, que observava tudo pela janela, diz que eles realmente acham que esse exame foi preparado para garotos, e avisa que todos irão se arrepender. A cena muda para a casa do Prota. Sua irmã acorda. Caminhando pela casa, ela chama pelo Yetian, e diz que é hora de levantar. E então encontra a mesa parecendo um banquete. Se pergunta se hoje é um dia especial, até que percebe um bilhete deixado pelo Prota, dizendo que foi para um evento da escola e que só volta em 3 dias. Ela se pergunta que tipo de evento é esse que dura 3 dias, e logo tenta se tranquilizar, dizendo a si mesma que ele com certeza não vai estar em perigo. Confia que ele não vai estar em perigo, pode confiar. Agora, na zona selvagem, em uma área totalmente destruída, várias pessoas conversam em grupo. O Prota observa o local e pensa que tem bastante gente ali. Zhang Bao, ao seu lado, confirma e diz que é claro, pois todos são membros das 5 academias principais. Enquanto isso, uma voz debochada se aproxima e fala: então os lixos da Quinta Academia também ousaram participar do exame? Quem fala isso é Mu Xiaobei. O seu servo, ou algo assim, eu não sei, com um sorriso explica que durante o exame é permitido caçar tanto monstros quanto outros humanos, e que quanto mais fracos estiverem ali, melhor. Mu Xiaobei ri com desprezo e diz que os fracos deveriam se sentir abençoados por serem caçados pelos fortes. Zhang Bao comenta pro Prota que aquele é Mu Xiaobei, um dos gênios da primeira academia, e o mais forte da nova geração da família Mo. O Prota diz que, sendo da família Mo, não é nenhuma surpresa ele ser tão arrogante. De repente, outra pessoa aparece do nada, com uma espada desembainhada, e manda Mu Xiaobei calar a boca. Xiaobei se vira irritado, perguntando quem é e como ele ousa vir ao acampamento da primeira academia armado daquele jeito. O outro cara diz para ele vir se quiser, pois será cortado em pedaços. Mu Xiaobei reconhece o rosto e pergunta com um sorriso se ele está pronto para perder de novo. Enquanto o Prota se pergunta quem é aquele cara, Zhang Bao diz que esse é Li Yunxing, um espadachim gênio da segunda academia, e que ele já foi derrotado pelo Mu Xiaobei no passado. Então o professor, observando, pensa que tem outro caipira ignorante por ali, e grita mandando pararem com a palhaçada. O Prota grita que aposta 50 conto no Li Yunxing. Então Li Yunxing se pergunta quem é esse cara e por que está torcendo por ele, pensando se ele não tem medo do Mu Xiaobei, enquanto o Prota pede para ele comer o outro na porrada. Então todos são avisados de que lutas não são permitidas fora da zona selvagem. Quem não obedecer será desqualificado do teste. E o Li Yunxing diz que vai o deixar vivo por enquanto, mas avisa que, quando estiverem na zona selvagem, ele irá pegá-lo. Enquanto vai embora,
Mo Xiaobei rindo o chama de pulguento e disciplinado. O Lin Yunxing vai até Ye Tian e diz que ele é bem corajoso por estar torcendo por ele e pergunta seu nome. Ele responde que é Ye Tian da 5ª academia. Então a cena muda para os alunos da primeira academia correndo para o portão de entrada. E Zhang Bao fala que finalmente começou. Indo embora, ele diz pro Prota que tem que achar a equipe dele e que o encontra lá dentro. E o Proto manda tomar cuidado. Então, Lin Yunxing fala que a primeira academia vai primeiro, depois eles da segunda academia, e a academia do Prota será a última a entrar. Ele diz que vai voltar para sua equipe agora e que deseja boa sorte. O Prota, observando ele ir embora, parte para dentro da floresta. Fazendo parkour de árvore em árvore, ele se distancia o suficiente e abre sua janela de status. E ela pergunta se ele gostaria de fundir o talento de esgrima. Aceitando, ele sente que isso dói bastante, mas por já ter passado por isso 2 vezes, aos poucos está se acostumando. E nisso ele diz que tem que ficar mais forte. Até que um brilho pode ser visto dentro da floresta. Após a fusão de talentos, ele decide que deve testar sua nova habilidade. E somente balançando sua espada, ele destrói várias árvores. Vendo sua janela de status, seu talento de cultivação é de nível médio, sua velocidade é de nível novato e seu talento com espada é de nível médio. O Prota, enquanto caminhava, acaba sentindo a presença de um monstro. E logo atrás dele tem uma serpente enorme. Mas ele já estava preparado e, sacando sua espada, parte para cima dela, cortando sua cabeça com um único golpe. Então, arrancando os olhos dela, ele pensa que ganhou o ponto de graça. E diz que uma besta selvagem aparenta ser fraca, mas de acordo com as regras do teste, quanto mais bestas selvagens uma pessoa matar, maior será seu ranking. Então ele se pergunta quantos pontos precisará para ficar em primeiro. Ele diz que há um longo caminho pela frente, porém não se importando muito, ele continua caçando bestas, até que ouve alguém pedindo ajuda. O Prota que passava por perto acaba vendo várias pessoas feridas, e um gritando para os monstros não se aproximarem. Então ele nota que é Zhang Bao, que estava dizendo que não quer morrer antes mesmo de ter uma esposa. Mas o lobo logo avança para cima. O Prota, percebendo que vai dar ruim, puxa seu arco para salvá-lo, e acertando uma flecha certeira, derruba o lobo. Enquanto Zhang Bao fica chocado com isso, pulando até ele, o Prota pergunta se o Zhang Bao vai dar os pontos para ele. Ainda assustado, ele grita que ele não vai conseguir vencer os lobos, mas o Prota, já ativando seu talento de velocidade, avança para cima deles. Então usa seu talento de velocidade e o talento de esgrima, cortando aqueles lobos, e o Zhang Bao observa chocado, vendo a força do Prota. No corpo dos lobos, ele começa a arrancar seus dentes, então pergunta ao Zhang Bao se ele se importa dele pegar os dentes do lobo. E Zhang Bao diz que não. Então o Prota pergunta se ele vai continuar mesmo nesse estado. E Zhang Bao diz para esquecer. O teste dessa vez está perigoso demais e ele já se contenta por estar vivo. E diz que seus companheiros de equipe estão feridos e precisam levá-los para fora imediatamente. Com o Prota indo embora, Zhang Bao chama e diz que há uma besta feroz falsa dentro da floresta e o pede para ter cuidado. Ye Tian pergunta sobre essa besta feroz falsa e é revelado que o nível de perigo é, em primeiro lugar, uma besta feroz, em segundo lugar, a besta feroz falsa e por fim a besta selvagem. O Zhang Bao diz que ouviu dizer que os caras da primeira academia estavam enfrentando uma cobra listrada com mais de 10 metros. E os rumores diziam que ela era do nível de uma besta feroz falsa. Ele diz que ela vale 500 pontos. O Prota, com essa cara de psicopata, nada interessado nos 500 pontos, pergunta sobre a direção da besta. E o Zhang Bao diz que fica para o sudeste. O Prota, olhando para aquela direção, sente uma grande energia sendo emanada e vai direto para lá, pensando que com os 500 pontos ficará em primeiro caso mate o monstro. Enquanto Zhang Bao observa, pede para ele tomar cuidado. Quando corria na direção dita, ele acaba vendo vários alunos da primeira academia mortos no chão. E vendo uma enorme explosão, ele nota que a criatura está ali. Saltando direto para lá, ele fica observando o que está acontecendo e se pergunta se essa é a besta feroz falsa. Mo Xiaobei manda capturarem ela e grita que precisam matar essa besta. Seu subordinado é atacado e diz que a besta feroz falsa está ficando sem estamina, e fala que é agora ou nunca. Porém a besta começa a rugir. Então Mo Xiaobei, partindo para cima da besta, diz que pode deixar o resto com ele. Enquanto pula para acertar um golpe fatal, ele a atinge bem na cabeça e pensa que conseguiu. Porém é arremessado para longe. Aí dele ri, dizendo que esses 500 pontos são dele. Até que a besta cai, e o Prota se pergunta se ela realmente está morta, pensando que é uma pena, pois chegou tarde demais. Todos parabenizam Mo Xiaobei por ter conseguido os 500 pontos. E ele, rindo, diz que o primeiro lugar pertence a ele. Porém a besta, que todos achavam estar morta, se levanta, mudando de forma, e ao atacar ela foge. Eles ficam irritados por ela ainda não ter morrido. Então Mo Xiaobei grita, dizendo que essa besta falsa é na verdade uma besta feroz de verdade. Os outros, um pouco assustados, se perguntam se ainda vão atrás dela. E o Mo Xiaobei grita dizendo que irão, pois ela vale 1000 pontos. Ao saberem disso, eles ficam chocados e dizem que estarão dando vantagens aos outros se não se apressarem. E o Mo Xiaobei pensa que ela ficou bem fraca com seus ataques, e que não podem deixar ninguém se deparar com ela agora. Caso contrário, todos os esforços seriam em vão. Observando-os, Prota diz que não pensou que seria uma besta feroz que vale 1000 pontos. E se preparando, ele diz que foi mal,
mas eles não serão mais rápidos que ele. Ativando seu talento da velocidade com força total, ele pula daquele prédio e vai em direção ao local onde a besta foi. Chegando lá, ele percebe que o pessoal da primeira academia não chegou ainda e nota o muco escorrido pela cobra listrada. Percebendo que ela está se escondendo ali, rindo, ele diz que parece que os 1000 pontos são dele. Lá dentro, o Yetian diz que o fedor da cobra está forte e que ela deve estar em algum lugar por ali. No mesmo instante, se depara com aquela besta bem em sua frente e se pergunta: o que ela está bebendo? Ele pensa que aquilo não deve ser uma água normal. Ele fala que não vai se preocupar com isso agora. Primeiro, vai conseguir os 1000 pontos. E avança para cima daquele monstro que, no mesmo momento, percebe o Prota e o ataca. O Prota fala que ele é rápido e acaba sendo atingido, voando para longe. Ele pega seu arco e dispara algumas flechas que acertam o olho da criatura. Caindo no chão, o Yetian pega sua espada e mais uma vez avança para cima da besta. Ela novamente tenta atacar o Prota, mas ele perfura seu braço. Fazendo muita força, ele começa a rasgar todo o braço daquela besta. Finalmente, consegue matar a criatura. Ele fala que os monstros realmente são fortes e que nunca teria conseguido matá-la se o grupo do Mo Xiaobei não a tivesse enfraquecido antes. Mais uma vez, se questiona sobre o que pode ser aquele líquido, mas fala que não importa o que seja. Se aquele monstro estava atrás disso, então quer dizer que é algum tipo de tesouro. Decide pegar um pouco primeiro e depois se preocupar com isso. Em seguida, ele começa a arrancar os olhos da criatura e fala que o olho já vai servir como prova da morte dela. Extraindo o sangue da criatura, diz que o sangue do coração de um monstro desses é extremamente valioso. Com tudo isso obtido, ele volta para pegar aquele frasco com água e diz que essa quantidade é o suficiente. Fala que não tem ideia do que aquilo possa ser, mas independente do que seja, não pode permitir que Mo Xiaobei coloque as mãos nisso. Ele corta a estalactite que estava pingando aquela água. Um tempo depois, arrumando suas coisas, ele fala que os pontos que conseguiu até agora são mais que suficientes para colocá-lo em primeiro lugar. E agora está na hora de sair dali. Um tempo depois, a equipe de Mo Xiaobei, que já tinha chegado no local, fala que os olhos do monstro foram levados e o coração também está sem sangue. Seu servo diz que a única coisa que sobrou foi o cadáver e pergunta ao seu jovem mestre o que devem fazer. O Mo Xiaobei fica bem irritado, se perguntando quem foi, quem ousa roubar seu troféu de 1000 pontos. Observando de longe, ele fala que finalmente apareceram. O servo do Mo Xiaobei diz ao jovem mestre que a pessoa que roubou seus pontos provavelmente se escondeu e pergunta o que devem fazer agora. Mo Xiaobei manda investigar todos que virem. Eles têm que encontrar aquele ladrão. Nem ferrando que ele deixaria eles escaparem disso tão facilmente. O Prota, que os escutava, diz que parece que terá que se esconder por um tempo. E já ativa seu talento da velocidade, saltando para bem longe. Pulando pelos destroços, fala que eventualmente eles vão descobrirem quando ele entregar as partes que coletou para o cálculo de pontos no final do teste. Daqui a 3 dias, todos saberão que foi ele quem matou aquele monstro. Então tem que usar o tempo que o resta para focar na cultivação e melhorar logo sua força. Chegando numa área, ele fala que aqui parece ser um bom lugar para se esconder. Momentos depois, ele já estava dentro do local e, observando uma das garrafas com sangue do monstro, se pergunta o quão mais forte pode ficar ao beber esse sangue. E então ele bebe aquele sangue e fala que isso deve ser a coisa mais horrível que já provou na vida. Bem, é um pequeno preço a pagar para ficar mais forte e proteger sua irmã. E bebe toda aquela coisa de uma vez, igual água. Em outro lugar, sua irmã espirra e se pergunta quem está falando dela. Fica um pouco preocupada, pensando se seu irmão está bem. Já o Prota, que estava cultivando, fica um pouco espantado, pois isso está aumentando a velocidade da sua cultivação em quase 4 vezes. Não é de se espantar que Chengdong e os outros estejam ficando fortes tão rápido. Parece que além dos próprios talentos, também é necessário um auxílio de substâncias externas. E fala que terá de cultivar o melhor que puder nos 2 dias e meio que o restam. 3 dias depois, o dia do fim do teste. As pontuações estão sendo contadas. Bao Lei, 23 pontos. Zhang He, 10 pontos. Zehai, 0 pontos. Li Yunxing joga sua bolsa e pede para ela calcular seus pontos, e ela diz que ele teve 195 pontos. E as pessoas pensam que ele é muito foda. Mo Xiaobei aparece e diz: foram somente 195 pontos? Por que tão surpresos com isso? Se aproximando, ele fala que superestimou muito o Li Yunxing. E pergunta se ele acha que é qualificado para o desafiar sem nem mesmo ter obtido 200 pontos. E pede para a mulher calcular isso para ele.
Ela fica meio espantada vendo aquilo e diz que Mo Xiaobei teve 427 pontos. As pessoas dizem que isso era esperado do Mo Xiaobei e outros ficam chocados vendo a tamanha diferença entre eles. Li Yunxing, bravo, o chama de desgraçado sem vergonha e diz que ele deve ter roubado pontos dos outros. Mo Xiaobei ri e fala que, se fez isso, então roubou deles com suas próprias habilidades. E pergunta se tem algum problema nisso. Umas figurantes aparecem dando parabéns ao Mo Xiaobei pelos 427 pontos. Definitivamente o primeiro lugar será dele. Mas Mo Xiaobei diz que o primeiro lugar deve estar acima dos 1000 pontos. E elas ficam bem chocadas, se perguntando se 1000 pontos é mesmo possível. O servo do Mo Xiaobei fala para a contadora que todos os estudantes que estão vivos já devem ter aparecido. Ela diz que sim, quem ainda não apareceu provavelmente está morto. E ele pensa que isso significa que Mo Xiaobei pegará o primeiro lugar no teste. E as pessoas percebem que mais uma pessoa vem vindo, o que deixa o servo do Xiaobei desacreditado. E lá vinha o prota, caminhando na maior calma, com uma cara nada psicopata. Observando os olhos da besta feroz, presas e olhos de outros monstros, ela se pergunta se esses são mesmo os olhos de um monstro. Ele diz que exato, então qual seu total de pontos? E ela diz que Yetian tem 1163 pontos, e o dá parabéns. Ele obteve o primeiro lugar no teste prático desse ano. Suas recompensas são 3 garrafas de sangue de monstros e 100 milhões de yuan em dinheiro. Zhang Bao fala que ele fez um bom trabalho e Li Yunxing fica se perguntando como ele fez isso. Mas Mo Xiaobei fala que o ladrão finalmente deu as caras e pensar que era um dos delinquentes da Quinta Academia, e manda fazer uma investigação e descobrir tudo o que há para se saber sobre ele. E seu servo entende. Zhang Bao diz que Yetian realmente mostrou para eles. A Quinta Academia finalmente vai levar o primeiro lugar no teste prático para casa. E algumas mulheres falam que nunca imaginaram que isso aconteceria e se perguntam como ele conseguiu. Zhang Bao, falando com o professor, pergunta a ele por que não parece feliz. O Yetian trouxe glória para a Quinta Academia. E o professor responde dizendo que ele ofendeu e enfureceu uma família poderosa como os Mo. Teme que o Yetian possa ter uma morte misteriosa muito em breve. E Zhang Bao fica bem preocupado pensando nisso. É mostrado a tabela de classificação do teste prático, sendo os 3 melhores. Em primeiro lugar, o prota, Yetian da Quinta Academia com 1163 pontos. Em segundo, Mo Xiaobei da Primeira Academia com 427 pontos. E em terceiro, Li Yunxing da Segunda Academia com 295 pontos. E alguém pede para eles olharem para a câmera e sorrirem. E é dito que o teste prático chegou ao fim, com todos dando parabéns aos 3 melhores participantes que receberam os prêmios. E Mo Xiaobei fala pro prota que ele tem bastante coragem para ousar roubar algo que pertence a ele. O prota diz que poderia dizer o mesmo dele. E Li Yunxing pergunta pro Mo Xiaobei se ele se esqueceu do que disse para ele mais cedo. E Xiaobei pergunta se falou com ele. E o que disse? Li Yunxing diz que como o Mo Xiaobei, Yetian também roubou pontos com sua própria habilidade. Há algum problema com isso? E Xiaobei ri e pergunta se foi realmente própria habilidade. E pergunta, entre ele e o prota, quem ele acha que é mais forte? O Yetian pergunta por que não descobre lutando. Se o jovem mestre Mo possui tempo para isso, ele ficaria feliz de realizar o pedido dele. E Mo Xiaobei fala que isso é bem interessante. O prota pensa que quando você vira alvo de alguém como ele, não há como fugir. A única saída é se tornar tão forte que ele não ousará o desafiar. Horas mais tarde, o prota em casa novamente fala para sua irmã que voltou, e ela corre e dá um abraço, e pergunta por que ele demorou tanto, onde ele estava, não se feriu? E o manda não se mover para ela dar uma olhada. Ele diz que claro que não, tá perfeitamente bem, e fala que trouxe alguns presentinhos para ela. Ela fica animada perguntando o que é. Vendo todas aquelas coisas, ela fala que isso é dinheiro demais. E diz que agora ele finalmente tem dinheiro suficiente para se casar. E ele pergunta, que merda ela tá falando? Esse dinheiro é para ela usar para matrícula e custos de vida. Ela pergunta se isso é sério. Então quer dizer que vão poder comer carne todos os dias a partir de agora? E vendo os frascos, ela pergunta, o que é isso? Ele diz que também não sabe. Então trouxe esse livro com figuras de tesouros. Ela diz que também quer ver. E ele fala que então é isso, elixir do núcleo da terra? E lendo, ele percebe que esse líquido melhora talento de cultivação, mas só é efetivo em talentos de ranking intermediário para baixo.
O prota pensa que aquela víbora deve ter sido capaz de se tornar uma besta feroz usando o elixir do núcleo da Terra. Nunca imaginou que algo que coletou tão facilmente seria um item tão poderoso. E sua irmã pede para ele pegar e diz que, já que essa coisa pode melhorar talentos, definitivamente o ajudará. Mas ele fala que não precisa mais disso. Em vez disso, fará ela mais forte e a manda beber. E ela fica um pouco assustada com isso. Momentos depois, a Yeyu diz que bebeu, mas ainda não despertou. E enquanto sua janela de status aparece, ela se pergunta se será que foi desperdiçado. Seu talento de cultivação é de segunda classe. Os níveis de talentos de cultivação são fraco, segunda classe, novato, médio e top. O prota pensa que o talento dela está na segunda classe. Se ela beber o elixir do núcleo da Terra, definitivamente vai melhorar. Mas não sabe o quanto... E a Yeyu diz que podem vendê-lo. Poderão conseguir bastante dinheiro vendendo algo tão poderoso. O prota fala que no livro diz que há algo mais poderoso, chamado Pedra da Terra, onde o elixir do núcleo da Terra se originou, mas ele já destruiu o lugar. Quando o comprador perguntar pelas pedras da Terra, ele só poderia dizer que não há nenhuma, mas ele definitivamente não acreditaria, então no fim só o levaria a um assassinato. E ela pergunta por que ele destruiu? É uma pena. Ele fala que se ela não beber, seria uma pena maior ainda, e a manda abrir a boca. Ela pede socorro e diz que isso é homicídio. Após a humildemente fazer beber aquilo, ele pergunta como tá o gosto, e ela tossindo diz que é morno, e não é ruim. O prota confuso se pergunta, o que tá acontecendo? Porque o talento de cultivação dela ainda tá em segunda classe. O livro tá errado? Ela diz que está cansada e vai cozinhar para ele quando acordar. Ele diz que está tudo bem e a manda descansar. E acha estranho porque não aconteceu nada. E decide esperar um pouco mais. Pode ser que a bebida ainda não tenha feito efeito. 1 hora depois, o prota que estava cultivando nota uma onda de talento forte e percebe que essa onda vinha de sua irmã, percebendo que o talento de cultivação dela subiu 2 níveis. Ele fala que uma cultivação de talento médio mais um talento raro de gelo, Yeyu definitivamente se tornará uma guerreira de alto nível no futuro. E fala que Mo Xiaobei pode vir, ele não perderá para ele. E bebendo o sangue das bestas que ganhou como prêmio, ele diz que o gosto desses é ainda pior. E pega os pedaços dos monstros que matou e fala que queria comer esses quando estava na caverna e finalmente conseguiu comê-los. Se pergunta o quanto pode melhorar com o sangue de uma besta feroz de nível médio, e fala que vai tentar isso com treinamento físico e fica impressionado vendo que melhorou 8 vezes. Ele diz que os efeitos do sangue de uma besta feroz de nível médio são terríveis. Se ele tiver sangue o suficiente, será capaz de obter o nível guerreiro dentro de 1 mês. E fala que é uma pena, pois só há mais 2 garrafas. E se pergunta o que deveria fazer? 10 dias depois, no bosque da Quinta Academia, o prota estava novamente cultivando, quando de repente Zhang Bao aparece correndo, chamando o Yetian, e ele pergunta por que toda essa pressa. E ele, bem cansado, tenta falar algo sobre Mo Xiaobei. O prota pergunta se ele está aqui, e Zhang Bao diz que não. Ele se retirou para ir atrás do nível guerreiro. Tá dizendo que ele definitivamente está nutrindo intenções malignas. Com certeza tá só esperando se tornar guerreiro para vir atrás dele. O prota se senta novamente e diz que então ele tá de licença. Achou que ele tinha vindo o desafiar. E Zhang Bao, puto, pergunta por que ele tá se sentando de novo. Isso é sério. O prota diz que deu uma olhada no Mo Xiaobei. O talento dele também tá no médio. Para alcançar o nível guerreiro, ele vai precisar de pelo menos 1 mês. E Zhang Bao diz que se ele realmente se tornar um guerreiro, lidar com o Yetian vai ser como pisar numa barata. E o prota diz que também está treinando, não é como se ele estivesse relaxando. E Zhang Bao fala que ele é um discípulo de histórico com muitos recursos, mas o Yetian, ele só tem essas 3 garrafas de sangue de besta de nível médio. E já deve ter terminado com elas? O prota diz que é. Elas realmente acabaram. E Zhang Bao, bem desanimado, diz que acabou. Como seu bom irmão, tomará conta do seu corpo e também cuidará da irmã dele. O prota reflete que o que resta é o sangue de nível baixo da cobra listrada e o sangue do coração. Quando usar elas, acha que alcançará um nível maior que o de aprendiz. Pode ser um passo para longe do guerreiro, mas é impossível consegui-lo. Mas com o talento de velocidade e o talento de faca, ele definitivamente é capaz de lutar contra um guerreiro.
Em outro lugar, na casa da família Mo, em uma porta enorme, várias rachaduras aparecem nela, e ela é totalmente destruída. E o servo de Mo Xiaobei o parabeniza por conquistar o nível guerreiro, e deseja que seu jovem mestre prospere como guerreiro. Um tempo depois, o Mo Xiaobei estava sendo arrumado pelas empregadas, e seu pai entra no quarto falando que finalmente ele está aqui. E fala que parece que ele finalmente conseguiu se tornar um guerreiro, e orgulhoso fala que ele realmente é seu filho. Esse é o Mo En, o pai do Xiaobei, a base da riqueza da família Mo, um dos 10 anciões da Associação de Anciões, no nível guerreiro de elite médio. E ele fala pro Mo Xiaobei que não foi nada mal. Xiaobei pede pro pai não se preocupar, ele nunca envergonhará a família Mo. Esse coitado não sabe nem o que tá prestes a acontecer e ainda tá dizendo uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Seu pai diz que isso é um fato. O ancião até mesmo disse para recompensar ele pessoalmente. Mo Xiaobei se curva e fala que é tudo graças a ele e ao auxílio dos anciões. Seu pai, rindo, pede para ele se levantar e pede para um servo ver se os pratos já foram preparados na cozinha. O servo diz: sim, mestre, mas ele fala para esperar, pois ele mesmo vai conferir. Falando com o filho, ele diz para lembrar de comer mais tarde, pois preparou suas comidas preferidas para celebrar. E o Xiaobei agradece e diz que vai. Após seu pai ir embora, ele pergunta ao servo se ele investigou com cuidado aquela coisa que deixou com ele antes de se isolar, e ele fala que sim, que aquele moleque não tem pais e ninguém com quem contar. Podem humilhar ele o quanto quiserem. Mo Xiaobei fala que então ele é um lixo sem antecedentes, e ele pensando que tinha alguém poderoso o apoiando. E se esse é o caso, então só consiga alguém para matar ele. Seu servo o chama dizendo que a base é diferente da selva. Se sair matando como quiser, não importa o quão poderosa seja a família Mo, ainda vai dar problema. E Mo Xiaobei pergunta quem disse que vai usar o nome da família Mo para matar? Ele deve procurar um matador das sombras. Assassinato das sombras. Quem saberia? Seu servo fala que, para contratar um assassino das sombras, vão precisar de pelo menos 1 milhão. Tudo isso por um pobre garoto vale a pena? E seu servo fala que então a Quinta Academia não existe para cultivar talentos, mas sim para... E Mo Xiaobei fala que é para conquistar os fracos. É assim que o mundo funciona. Na base da Quinta Academia, no bosque. O prota estava treinando e performando com seu talento de esgrima. Ele lança cortes que destroem as árvores e um tempo depois ele para, fala que vai chover e decide que é hora de voltar para casa. Momentos depois, ele que caminhava pelas ruas enquanto chovia, acaba entrando num beco e por lá ele acaba percebendo que em cima de um poste tem algo estranho. E notando, ele se pergunta: o que é aquilo? E nota uma janela de status, mas no mesmo instante algo vem bem rápido em sua direção. Mas o Yetian reage rapidamente. Se defendendo, ele dá um salto para trás se distanciando. E logo pergunta: quem tá aí? E o assassino das sombras fala que ele é apenas alguém que veio para tirar sua vida. Rapaz, o cacete vai comer muito nos próximos capítulos. Então, bem, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui, eu te agradeço demais. Se inscreve no canal e deixa o like, pois isso vai me ajudar muito. E bem, é isso. Até o próximo vídeo.